Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado esteja convosco. Nesse sábado, dia 10 de outubro de 2020, já estamos encerrando a 27ª semana do tempo comum. Que a Virgem Maria, Senhora do Carmo, interceda por vossas vidas no dia de hoje. Vamos aos textos bíblicos. Primeira leitura, carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versos de 22 ao 29. Paulo vai dizer, nessa leitura, vós todos sois filhos de Deus pela fé. Com o salmista nós iremos rezar, Salmo 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. Escutemos com atenção o texto do Santo Evangelho, Lucas capítulo 11, versos 27 ao 28. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Amém. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi proclamada. Amém. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Paulo continua sua exortação aos Gálatas, falando sobre a superioridade da graça em relação à lei. Resumindo rapidamente, o que Paulo diz no texto de hoje é que a lei serviu como um pedagogo. O que é o pedagogo? Aquele que conduz, que ensina, né? Então a lei foi ensinando, mas o fato dela ensinar não significa que fazia com que a gente consiga realizar o que ela ensina. Ela apenas tem a função de nos preparar, o que nos dá a capacidade e o potencial de cumprir o que ela, lei, nos ensina, é a graça de Deus em nós. Sem a graça em nós, nós não somos capazes de cumprir a lei. É praticamente impraticável, impossível de se conseguir cumprir a lei se não for sob a ação da graça. Por isso que Paulo fala sobre viver no regime da fé e não mais estarmos na dependência da lei. Aqui a crítica de Paulo é em referência àqueles que querem que os cristãos ali da primeira hora, os cristãos da igreja nascente, tenham tanto apreço à lei mosaica quanto se tem ao Evangelho de Jesus. E Paulo é muito enfático. Em outro momento ele vai dizer: banhados em Cristo somos uma nova criatura. Como disse aqui no versículo 27, que iniciamos nossa reflexão. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Portanto, somos novas criaturas e as coisas antigas já passaram. Agora caminhar na fé. E nessa fé de Jesus, sendo pertencentes a Ele, também somos herdeiros, segundo a promessa que Deus tinha feito para Abraão. O texto do Evangelho, curtinho, mas de um rico significado. Jesus estava a falar e uma mulher se empolgou. É mais ou menos assim, você está naquele lugar e você vê uma pessoa fazendo algo tão maravilhoso e não é a primeira vez que você vê a pessoa realizando tantas coisas boas, e Jesus era esse que passava fazendo bem, prodígios, sinais, falava com a destreza, uma palavra que tocava os corações, realizava milagres, estendia as mãos para ajudar os necessitados, curava os doentes, enfim. Que homem maravilhoso! Quem é esse com tanta beleza assim, né? Em todos os sentidos, beleza do ser, beleza de ser, beleza de viver. Jesus é o belo, Jesus é aquele que apraz, aquele que nos agrada, como diz aquela canção: meu prazer é estar nos atos do Senhor. Ou seja,
aprazível, dá prazer estar com Jesus. E ela vendo, né, tudo isso, essas obras todas de Jesus, ela fala, meu Deus, bendita é a mulher que te gerou, que te trouxe no seu ventre e os seios que te amamentaram. Olha, parabéns para ela. Que filho que ela gerou, né? Elogiando Maria. É uma felicitação a Maria. Então temos aqui nesse curto texto duas felicitações a Nossa Senhora, duas bem-aventuranças. A primeira relativa à carne, por Maria ter gerado Jesus na carne, ter dado à luz a Deus feito homem. A segunda bem-aventurança, e a mais importante, é a que vem dos lábios de Jesus, quando ele diz que mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Maria é mãe de Jesus, Maria é mãe do Salvador, porque ela antes é fiel ao Pai, porque ela se mantém na fidelidade a Deus. E essa sua fidelidade, ou seja, essa sua fé em Deus e praticar o que Deus pede, deu a ela a capacidade de ser escolhida por Deus para ser mãe do Salvador. É mãe porque primeira creu, porque primeira acreditou, porque primeiro teve fé. Essa bem-aventurança pode chegar a nós e nós podemos também ser bem-aventurados, felizes, por gestarmos Jesus e darmos a luz a Jesus neste mundo que vivemos. Como que a gente gesta Jesus? Como Jesus é gestado dentro de nós? Quando nós ouvimos a palavra, quando a palavra chega até nós. Esse é o momento em que nós gestamos Jesus. E qual é o momento em que nós damos a luz a Jesus? Qual é o momento que nós amamentamos a Jesus? Quando esta palavra que foi gestada em nós, é colocada em prática, ou seja, fazemos ela acontecer, fazemos ela funcionar em nossa vida. Aí, em conformidade, em consonância com a primeira leitura, também seremos felizes e receberemos a herança feita por Deus, a promessa de Deus aos patriarcas, a herança nós também participamos, porque revestidos de Cristo, somos novas criaturas e ouvindo a sua palavra, praticando a sua palavra, nos tornamos bem-aventurados, felizes. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.